Para começarmos a pensar num hábito de como igreja, podemos perguntar isso para o irmão. Nas nossas conversas, e é bom a comunhão, terminar talvez perguntando: irmão, tem algum motivo que eu possa orar por você? Você vê que existem muitas necessidades de agradecimento, de situações que está passando. Então, como igreja, a gente precisa criar esse hábito também, que as nossas conversas terminem por isso, muitas vezes. Como é que eu posso orar por você? Como é que eu posso pedir a Deus, interceder ao Senhor pela sua vida? Então, vamos iniciar orando por esses pedidos, mas não perca esse privilégio. Talvez durante a semana mandar uma mensagem: estou orando por você, tem algo que eu possa orar por você? Para que isso seja corriqueiro no nosso meio, que seja um hábito. Então feche seus olhos. Não sei se você vai lembrar de todos esses pedidos, mas o que você lembrar, coloque diante do Senhor e vamos pedir, interceder ao Senhor. Deus, o Senhor conhece cada coração que está aqui e como cada um chegou. Não sei se angustiado, alegre, mas o Senhor conhece. E o teu povo, Senhor, nós temos tantas petições, tantas labutas, mas também momentos de refrigério. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor, por cada pedido que foi exposto aqui, para que o Senhor possa pôr a tua boa mão, para que o Senhor possa conduzir, Pai, de acordo com a tua vontade e o teu querer, que o Senhor possa cuidar do teu povo, assim como o Senhor já o faz. Mas pedimos ao Senhor porque reconhecemos que não conseguimos, que somos dependentes do Senhor e porque somos fracos, precisamos clamar e pedir ao Senhor. Então, Pai, como igreja, pedimos por cada motivo que foi falado aqui, confiado e confiantes em Cristo Jesus, aquele que media nossas orações e também o nosso Salvador. Assim oramos nessa manhã. Amém. Amém. Vamos continuar falando sobre oração. E já foi falado muita coisa. Às vezes pensar o que falar sobre oração, vocês viram tanto de coisa que já foi falado. Maneiras de oração, falamos sobre motivação, sobre a meditação, como ela caminha junto com a oração. Em resumo de tudo o que se foi falado, existem praticamente 3 tipos de oração. E a primeira, podemos chamar de oração para cima. E o que é isso? É a oração voltada para cima, adoração e louvor, dirigidos ao próprio Deus. Existe essa oração, aquela que paramos, ou o momento da oração, quando engrandecemos ao Senhor. Lembre-se que no Pai Nosso, Jesus ensina a fazer isso. Antes de qualquer coisa, adorar a Deus. Antes de pedir qualquer coisa, adorar, engrandecer a Deus. Mas também temos a oração para dentro. E o que isso quer dizer? A oração voltada para dentro é o autoexame e confissão que trazem um senso mais profundo de pecado e uma experiência elevada sobre a graça. É aquele momento que olhamos quem somos. Sabe aquele ditado que diz assim: olha, você não está tão bonito por fora não, mas por dentro você está... Mentira. Se a gente fosse ter a capacidade de olhar quem somos por dentro, é algo terrível. Terrível. E essa oração do autoexame, ela mostra isso. É quando não estamos armados, sabemos que Deus sabe tudo, todos os nossos pensamentos, estamos diante do Senhor, e aí reconhecemos nossas mazelas e quem somos. Mas também a oração para fora. Ela é voltada à súplica, intercessão, em necessidade das pessoas à nossa volta. Mais ou menos o que acabamos de ouvir e fazer aqui. Ouvir as necessidades, clamar ao Senhor, interceder em súplica em favor do outro. Então as 3, para cima, para dentro
e para fora. Em resumo, todas as orações vão caminhar por isso. Hoje nós vamos ver específico duas: a para cima e para dentro. E eu quero começar perguntando, talvez isso aqui é muito óbvio, mas qual dessas orações precisa ser a primeira? Para cima. Isso era muito óbvio. Agora eu quero ouvir o porquê. Por que ela tem que ser a primeira? Por que temos que começar engrandecendo a Deus? Por que pensar em Deus? Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque quando vamos iniciar, Jesus ensina: engrandeça o nome de Deus, faça isso. Olha, porque quando reconhecemos quem Ele é, conseguimos nos enxergar. Quem mais? Pensa, por que você engrandece primeiro a Deus? Por que Jesus ensina a fazer isso? Aí dificultou a pergunta, né? Mas em resumo, é porque isso molda todas as nossas outras orações. Quando reconhecemos quem Deus é, molda a maneira como oramos sobre nós, molda a maneira como oramos em favor do outro, porque conseguimos olhar de maneira correta para Deus, aí olhamos de maneira correta para nós, aí conseguimos olhar da maneira correta para o outro. Então, por quê? Porque ela molda todas as nossas outras orações. Por isso que no Pai Nosso, Jesus ensina a fazer primeiro isso, para saber quem Deus é, como que Ele é. Isso é simples, mas não é fácil. Porque isso envolve o nosso coração e envolve adoração. Quando falamos que temos que glorificar a Deus, reconhecer o Senhor, falarmos sobre quem o Senhor é, isso envolve adoração. E o nosso coração, irmãos, como já dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Conseguimos pegar algo que é tão bom e transformar em um ídolo. Conseguimos fazer isso, por exemplo, como uma família. É algo tão bom e belo, mas muitas vezes transformamos ela em um ídolo. O problema não é amar a família, é quando se ama ela mais do que a Deus. Por exemplo, quem gosta do futebol, como é bom. O problema não é gostar do futebol. O problema é quando se gosta mais do que a Deus. E é isso que é o ídolo do nosso coração, é aquilo que dedicamos tempo, recurso, pensamento, energia, tudo isso. É aquilo que não conseguimos parar de pensar, estamos sempre falando, estamos sempre vendo. Isso são os ídolos do nosso coração. Com isso eu não estou dizendo, preste atenção, que não é para amar, não é para gostar. O problema é quando isso está acima de Deus. E o nosso coração caminha por criar muitos e muitos ídolos. Olha o que C.S. Lewis vai falar sobre isso. Ele diz: penso que apreciamos adorar aquilo de que gostamos. Por quê? Porque a adoração não se limita apenas a expressar o nosso prazer, mas também completa, é sua consumação. O nosso coração está ansiando por adorar alguma coisa, sempre, sempre, sempre. E às vezes a luta é todo dia, e por vezes o dia todo. O nosso coração tem uma busca incessante por adorar algo. Por quê? Porque isso traz consumação, isso nos consome. Quando nós estamos vislumbrados com alguma coisa, não é assim que acontece? Saiu um filme, você assistiu o filme, você chega para o seu amigo e diz: você precisa assistir aquele filme. Você não sabe o que você está perdendo. Aí você sente até aquele gostinho de falar o que acontece no final, se morre, se não morre, dá aquele spoiler. Mas com tantas outras coisas na vida é assim também. Enche o nosso coração de alegria, prazer, e aí nos consome a tal ponto que quem está à nossa volta vai dizer: já vai falar desse assunto de novo. Eu já ouvi você falando sobre isso. É isso que C.S. Lewis está pensando.
ela não só se limita ao nosso prazer, mas é algo que nos completa. E o coração do homem, da mulher, caminha assim, buscando ídolos. Agostinho, num livro muito belo dele, Confissões, lá na confissão de número 4, ele vai dizer assim: para onde quer que a alma humana se volte, a menos que seja em direção a Deus, mesmo que sejam coisas belas, ela não encontrará repouso. Não encontrará repouso. Lembra que eu falei? Ainda que sejam coisas belas, coisas boas, legítimas, temos a capacidade de transformar em ídolos. E a nossa alma não encontrará repouso, a não ser que possamos adorar unicamente a Deus. Não é algo tão simples. Lembre que quando Deus vai dar os 10 mandamentos, o primeiro dele é adorar somente a Deus. E sabe por que não é algo tão simples? Porque a pergunta que surge é: então como se quebra um ídolo do coração? Porque se fosse uma estátua ou algo de barro, a gente poderia pegar uma marreta e quebrar. Mas não é. Como se quebra um ídolo do coração? Que muitas vezes é despercebido, nem notamos, nem falamos, nem pensamos às vezes que, mas é um ídolo. Como se quebra? A gente vai caminhar e vamos chegar à resposta para isso. Mas, quando adoramos Deus da maneira correta, o nosso coração está voltado a Deus, conseguimos enxergar as coisas de maneira mais bela. Seria mais ou menos assim. Olhe para essa imagem. Não está dando para ver, né? Mas é uma praia, eu vou descrever. É desse jeito, é assim mesmo. A gente não consegue vislumbrar direito, mas é uma praia em preto e branco. Imagine você for para uma praia, como é o destino daqui, né? A Paraíba, lá, João Pessoa. Você chegar diante dela e ver tudo preto e branco. Perde a beleza. Quando não estamos adorando a Deus, as coisas são assim. Até desfrutamos, mas não da maneira que é para ser. Até provamos, mas não da maneira que é para ser. A ideia é que quando adoramos a Deus, é mais ou menos assim. Aí está colorido, tá? Conseguimos ver a beleza que é. Olhar para aquilo de uma maneira diferente. Desfrutar de uma maneira diferente. Sabe quando eu falei dos filhos? Aí nós conseguimos amar eles de uma maneira nunca vista. Aí nós conseguimos olhar para um lugar desse e desfrutar como nunca, de uma boa comida, de uma boa companhia, porque o nosso coração está voltado para a adoração no lugar correto. E aí nós conseguimos desfrutar de todas as outras coisas, na proporção que o próprio Deus nos dá. Que o próprio Deus nos dá. Mas isso não é tão simples assim, não é tão fácil. Porque isso envolve os nossos ídolos. Isso envolve os nossos ídolos. O pastor Tim Keller vai dizer: para transformar nossa profundidade na oração, o que nós devemos fazer? Reordenar nossa adoração. Colocar o nosso coração voltado para Deus. Se quisermos ter mais profundidade, lembre que estamos falando sobre conhecer a Deus, sobre orar para cima, quem Ele é, como Ele é. E não só com a boca, mas que o nosso coração esteja voltado para Ele. Voltado para Deus. E isso nos dá profundidade na oração. Não estou falando de tempo. Não estou falando 3, 4 horas orando. Isso não diz que é profundidade. Estou falando quando o seu coração consegue olhar para Deus. Quando você consegue olhar para Deus antes de idolatrar qualquer outra coisa. Isso traz profundidade. Profundidade. E eu coloquei aqui 2 hábitos que podem nos ajudar a resolver esse problema do nosso coração. O primeiro é criarmos o hábito de louvar ao Senhor. De louvar ao Senhor. E isso, às vezes, eu sei o que é louvar ao Senhor, mas pelas coisas corriqueiras. Pelo aquilo que é comum. C.S. Lewis, ele tem um livro chamado Surpreendido pela Alegria, onde ele conta a experiência de conversão dele.
E ele disse que andando em certo momento na rua, era outono, as folhas caindo, aquela paisagem bela, ele estava caminhando com seu amigo Tolkien, e ele disse que olhou para a paisagem e tudo foi diferente, porque ele percebeu que tinha alguém por trás que criou aquela paisagem. E ele descreve, as folhas agora tinham umas cores, sabe, o cheiro do bosque que era diferente, a tonalidade, tudo tinha mais vida. Mas no corriqueiro e no comum da vida, nós não conseguimos mais apreciar aquilo que é simples. O que ele está tentando nos ensinar é que quando nós temos sede e vamos tomar água, nós deveríamos olhar e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor criou a água que sacia a minha sede. Em suma, todas as coisas boas que acontecem é por causa de Deus. E quando vamos às cataratas, Senhor, obrigado, porque o Senhor criou isso e eu tenho a capacidade de vir até aqui. Ou quando vamos saborear uma boa comida, Senhor, obrigado, porque foi o Senhor, porque é pelo Senhor. É o hábito de louvar a Deus, um coração grato, mas por coisas que às vezes perderam. Sabe aquele céu tão estrelado que é bonito de se ver? Deus, obrigado por isso. Sua família, sua história, enfim. Às vezes perdemos a oportunidade de louvar a Deus por aquilo que se tornou comum na nossa vida. Faça diferente. Faça igual C.S. Lewis. Comece a olhar as coisas de maneira diferente. Comece a olhar as coisas. Mas isso só será possível quando reordenarmos nossa adoração. Quando ela estiver voltada para Deus. Porque se não tiver, tudo é muito corrido. Não tem nem tempo de... Não. Precisamos reordenar para louvar a Deus. Mas também adorar ao Senhor. A palavra louvar aqui, eu estou usando ela como sinônimo de ação de graça. Sabe, tem uma música que diz assim, né? Não adoramos pelo que Ele faz, mas eu adoro por quem Ele é. Eu não sei se a letra é assim, mas é mais ou menos esse o sentido. Não. Nós adoramos pelo que Ele faz também. Nós o louvamos pelo que Ele faz. Há vários salmos que os salmistas estão louvando a Deus pelos seus feitos no meio do seu povo. E nós o louvamos por isso, pelo que o Senhor faz. Mas o adoramos sim, por quem Ele é. Porque Ele é santo. Olha o que diz o Salmo 96:3: adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. E olha a reação do salmista diante dessa afirmação: tremam diante dele todos os habitantes da terra. Sabe o que ele está mostrando? Não é simplesmente Deus é santo, ele conseguiu saber que Deus é santo. Olha qual é a próxima reação dele: tremam, tenham temor, porque Deus é santo. É alguém que conhecia quem Deus é. É o mesmo que aconteceu com Isaías. Quando viu a santidade de Deus, ele não saiu dançando, ele caiu de joelhos. Quando adoramos a Deus por quem Ele é, isso molda o nosso coração. Quando falamos que Deus é santo, o nosso desejo tem que ser por entender o que é essa santidade. O que é essa santidade? Cria esses dois hábitos: adoração e louvor. Adoração e louvor. Eu vou mostrar para vocês um modelo de oração puritana. Mas deixa eu dar um parênteses aqui. Não quer dizer que a sua oração precisa ser assim, tá? É só um modelo. É só para pensarmos como eles faziam. Parece que não, mas era tudo pensado. Olha só. Diz assim: Deus Todo-Poderoso, diante de quem todos os corações estão abertos, todos os desejos são conhecidos e de quem nenhum segredo está oculto. Purifica os pensamentos do meu coração. Assim, irei te amar de maneira correta, e enaltecerei teu nome, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Isso é uma oração puritana. Mas o que é que está contido nessa oração? Isso aqui. Primeiro, ela tem um endereçamento, o nome, um atributo de Deus. Era isso que os puritanos olhavam e faziam: minha oração precisa começar com isso. A quem eu estou me dirigindo? A Deus. Depois eles traziam um aspecto doutrinário sobre essa afirmação de quem Deus é. Perceba que eles falam Deus Todo-Poderoso, e aí eles falam diante de quem todos os corações estão abertos. Ele está falando da soberania de Deus. Ele está aplicando essa doutrina.
E aí ele pede, tem a petição. Depois tem a aspiração, aquilo que ele almeja conseguir com a sua petição. E por fim eles encerram, sempre falando em nome de Jesus, que é o mediador. Seria mais ou menos assim: o endereçamento, a doutrina, a petição, a aspiração e encerrando em nome de Jesus. Lembre, você não precisa agora fazer isso, até palavras que a gente nem usa mais, né? Enaltecer, essas coisas nem se usa. Eu só estou mostrando para vocês que tinha um modelo. Eles caminhavam primeiro sobre quem era Deus, pensavam a respeito disso, pediam suas orações, depois agradeciam a Deus se aquilo fosse atendido, tudo em nome de Jesus. Quem que ensinou a fazer isso? Jesus. A oração do Pai Nosso começa com Deus, a doutrina sobre Deus, depois as petições, aquilo que se almeja e por fim, no nome de Jesus. Ensinou. Então esse é só um exemplo que você pode ter para si. Dentro disso, se você criar um outro hábito bom, compra um caderno pequeno, ou um grande, não sei, mas comece a escrever algumas das suas orações, algumas petições. Isso nada mais é do que escrever os seus próprios salmos. E passado o tempo, você depois retorna nesse caderno. Você vai ver que muitas delas o Senhor atendeu, outras não. Mas você vai olhar e você vai se lembrar dos momentos. Tenta criar esse hábito. Compra um caderninho. E você não vai fazer agora, né? Ponto 1, não é assim. Mas você vai escrever, transcrever. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Isso é só um conselho, uma sugestão. Não é que agora você precisa só orar assim, nem deve. Mas é bom ter o seu caderninho de oração. Aí você pode dividir lá, ó, por mim, eu vou agradecer a Deus, e também por aqueles irmãos que estão precisando. Aí você vai colocando lá, aí Deus vai atendendo, você risca. Isso aqui já foi, irmão. Espera para a próxima oportunidade agora. Mas isso é bom. É bom. Então, tudo isso serve para reordenarmos nosso coração em direção a Deus. Quando a nossa oração inicia com quem Deus é, isso molda o restante. Isso molda o restante. E precisamos cuidar com o nosso coração quando pensamos sobre Deus, quando olhamos para o Senhor e quando oramos. Essa primeira parte é para cima. A segunda, o para dentro, é que a partir disso vamos conseguir ver quem somos. Vamos conseguir ver quem somos. Eu vou começar a falar aqui, e eu queria que durante agora o para dentro, você não pensasse em ninguém, só em você. Porque talvez você vai ouvir coisas aqui e vai dizer, aquela pessoa tinha que estar, você olha assim, não está, né, BD? Logo hoje, não, pense em você. Não no outro, tá? Pense em você. Pense assim, eu quero reordenar o meu coração, adorar a Deus, aí agora eu vou olhar para mim. Agora eu estou empolgado para olhar para mim. Vamos olhar para dentro. E eu quero começar perguntando, isso vai dar a nossa base para entender isso. Qual que é o preço do perdão de Deus? Qual que é o preço? Lembra que você vai falar coisa óbvia, eu vou perguntar o porquê, tá? Então, mas qual que é o preço do perdão de Deus? Vamos lá, pessoal, qual que é o preço? O sangue de Jesus. Alguém tem uma resposta diferente de que seja Jesus? Não, né? Isso, mais uma vez, é simples. Desculpa. Não tem preço. Não tem preço, não sabemos nem avaliar.
Às vezes essa palavra preço traz a ideia de coisas exatas, né? Vai bater um valor, e vai ser isso. Não. Isso é simples de entender, mas não é tão fácil. Não é tão fácil. Eu acho que vamos caminhar toda a nossa vida e nunca vamos conseguir responder essa pergunta de maneira exata. Qual que foi o preço do perdão de Deus? E vamos caminhar um pouco. E vamos olhar como isso acontece desde o Antigo Testamento até culminar em Jesus. Olha, Êxodo 34, 6 vai dizer: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Essa era a tensão que tinha no Antigo Testamento. Deus pode perdoar? Sim ou não? Mas o que é que ele tem que fazer para ser justo? Tem que punir. Ele tem que punir alguém. Ele tem que punir. Isso, quando Moisés falava, quando eles pensavam, provavelmente, talvez, eles pensassem: quem que ele vai punir? Eu não estou pronto para punir. Essa era a tensão. Deus é bom e Ele pode perdoar, mas Ele não pode deixar impune o pecado. Ele não pode deixar impune. Então Ele é cheio de misericórdia, paciente, de fidelidade, mas não pode deixar de punir o nosso pecado. Salmo 130, do 3 ao 4, vai dizer assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Pense um pouco nessa pergunta. Se Deus fosse igual muita gente fala, né? Chegasse naquele dia, passasse no telão lá os seus pecados. Imagina se fosse assim. Se Deus estivesse lá, eu vou puxar a lista do seu pecado aqui no banco de dados. E quando eu estou falando de pecado, não é ação só. O que você pensou de errado. Que você maquinou no seu coração. Tudo isso aí, que Jesus vai falar, não é só o ato, mas é quando você pensa. Imagina isso. Se Deus registrasse tudo isso e chegasse naquele dia e jogasse tudo isso na sua cara. E aí o salmista diz: mas contigo está o perdão, para que o Senhor seja temido. Ainda que olhemos, isso nos assombre, saber que Deus nos conhece por completo, todas as nossas mazelas. O salmista conclui dizendo, afirmando que com Deus, com esse Deus que sabe de tudo, está o perdão. Isso traz temor ao seu coração. Isso traz temor, porque não é nada escondido diante de Deus. Mas mesmo assim o perdão está com Ele. Está com Ele. Essa era a tensão que tinha no Antigo Testamento. Deus é bom, Ele é perdoador, Ele sabe de todos os pecados, Ele precisa punir. Ele precisa massacrar, trazer o pecado nas costas de alguém. Em Romanos 3, 25, 26, Paulo vai responder isso dizendo: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. E Deus fez o quê? Demonstrou justiça. Aquilo que está lá em Êxodo, contudo, ele precisa punir. Deus demonstrou justiça em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Deus demonstrou a sua justiça em Jesus. Ele não deixou de punir. Como muita gente, Deus perdoou. Deus não deixou de punir. Ele puniu Jesus. Isaías 53 vai dizer que o Senhor se agradou em moer o seu filho, por favor daqueles que viriam a crer nele, por favor de muitos. Romanos nos responde isso. Então, é Jesus o preço desse perdão, mas nós nunca vamos conseguir saber, de fato, o que isso significou. O que Jesus carregou naquela cruz. Imagine só um momento, o pecado de todos.
nas suas costas. E a mão de Deus pesando sobre ele, o castigando. A gente pode ter alguma dimensão, mas nós nunca vamos saber o que isso significa. Isso nós nunca vamos saber. Esse é o paradoxo da cruz. Por um lado, somos tão amados de Deus, que Ele enviou o seu Filho. E por outro lado, fomos nós, terríveis, que matou o seu Filho. Que matou o seu Filho. Qual que é o preço do perdão de Deus? É difícil responder isso. Mas sabemos que Jesus cumpriu. Não sabemos o peso que Ele carregou. Tentamos imaginar, nunca vamos compreender. Porque é difícil. É difícil fazer isso. E diante disso, qual que é a nossa resposta? Agora, eu estou olhando para Deus e eu sei que preciso me reordenar, a minha adoração a Deus. Eu penso nesse preço que foi pago por mim. Jesus pagou um preço alto por mim. Um preço que eu nem consigo trazer em palavras exatas o que isso quer dizer. O que é que isso muda em mim? O que é que isso muda em mim? Martim Lutero, na Reforma Protestante, ele prega as 95 teses. E é interessante que a primeira tese dele, ele diz o seguinte: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Lutero argumenta, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo, interrupto arrependimento. Aí talvez você pode me falar, mas Lutero está dizendo que a gente nunca vai progredir, que a gente sempre vai dizer, errei, tá bom, vou me arrepender. Não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo totalmente o oposto. A maneira de crescermos é reconhecendo nossos erros e nos arrependendo. É assim que crescemos como cristãos. Por isso que entendemos o preço do perdão de Deus, sabermos que vamos ter que nos arrepender. Como tudo isso será possível? Quando temos um autoexame sincero. 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 Sabe, tem um texto em Provérbios que vai dizer assim: corrija um tolo, e ele se transformará em um leão. Corrija um sábio, e você ganhará um amigo. Sabe qual é o problema? O nosso coração. Que às vezes na repreensão, quem que é você para falar de mim? Olha o seu pecado aí também, ó. Ou quando deveríamos fazer o que Lutero está dizendo. Eu errei. E eu preciso me arrepender disso. É forte esse provérbio, né? Porque a gente olha, uau, como assim? Então, quando eu reajo dessa maneira, eu sou um tolo? É isso que Salomão está dizendo, não sou eu. Mas é isso que Lutero está dizendo, a maneira de crescermos é nos arrependendo. Mas isso só será possível quando reconhecermos de fato o nosso erro. E quem somos de fato, de fato. Tem uma banda muito boa chamada Fruto Sagrado. Ela caminha ali junto com Resgate. Quem puder ouvir depois, possa ouvir. E ele vai fazer uma pergunta no meio da sua música, ele vai dizer assim, o que na verdade somos? E ele está perguntando para Deus, o que você vê quando me vê? Quem que eu sou realmente? O que é que o Senhor vê quando me vê? E ele conclui, né? Se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Quando ele pergunta para Deus quem que ele é, e aí provavelmente na reflexão dele aqui, então eu sou assim, então o culpado da maldade sou eu. Sou eu. Sou eu. Tem um escritor chamado Danny Ortland, que é muito bom também, e ele vai dizer assim, existem apenas 2 grupos de pessoas. E eu não estou falando entre pessoas boas e más. Eu estou falando das que sabem que são mais e aquelas que ainda não sabem. Esse é o grupo que existe. Não é entre bom e mal. Mas é aqueles que já sabem, eu sou mal. E aqueles outros que ainda nem... que se acham alguma outra coisa que não seja isso. Essa é a realidade grotesca da nossa vida. E Paulo,
sabia disso. Por isso que ele escreve Romanos 3, 23, falando assim: porque todos, vou repetir, todos é todos, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo discorre nesse capítulo 3 falando que o homem agora adora a própria criação, que o homem está com o coração totalmente distante de Deus. É exatamente isso, não existem pessoas boas. E mais, a nossa reflexão é que sabem aqueles que já são, que sabem que são maus. Os outros ainda não conseguiram reconhecer isso. E aí, diante disso, olhando tudo isso, a pergunta surge: então quem sou eu? Quem que é você? Quem é você? Essa pergunta surge: quem sou eu? Quem é você? Mas lembra lá, quando ninguém vê, quando Deus te coloca do avesso, diz: eu estou vendo tudo. Quem que é você, meu irmão? Quem que é você? E agora, eu coloquei algumas perguntas e elas têm algumas respostas. Mas olhe para dentro do seu coração ao caminharmos por elas. E seja sincero. Primeiro, eu tenho menosprezado alguém? E quando eu falo isso, eu considero alguém inferior a mim? Eu me acho superior a outro a ponto de o menosprezar? De olhar talvez a sua história, sua vida, e dizer: esse aqui é assim mesmo. Eu tenho me ofendido demais com as críticas. Elas causam tanto dano assim no meu coração. Ouvir que eu estou errado é algo terrível mesmo. É algo que eu não aceito. Lembre, pense sobre isso na sua vida. Qual que é a resposta para isso, a partir do Evangelho? Primeiro, o desdém diminuindo, uma vez que eu também sou pecador. Quando eu olho para o outro e vejo suas falhas, seus erros, eu não jogo pedras, ainda que eu precise corrigir ou exortar, mas eu faço igual Jesus também. Eu estendo a mão e ofereço graça. Porque eu sei que aquele é um defeito dele, uma falha, mas eu também tenho as minhas. Porque eu também sou um pecador. Aquilo pode ser difícil para ele, para mim é fácil, mas tem outras áreas na minha vida que é tão difícil e fácil para os outros. Por isso o desdém diminui. Então não olho para o outro com menosprezo, ou olhando, achando que ele é inferior. Não. Sobre as críticas, diminuindo a dor da crítica, visto que eu não procuro aprovação humana. No final, eu não estou olhando, querendo receber um tapinha nas costas e dizer: uau, que trabalho legal. Minha aprovação está em Deus. Em Deus. E quando a crítica vem, sou humilde o suficiente para dizer: eu vou pensar, porque talvez seja correto e eu esteja errado. E talvez agradecer, obrigado, porque é mais uma área da minha vida que eu vou precisar resolver. O Evangelho nos orienta a fazer isso. Uma outra pergunta: tenho evitado pessoas ou tarefas que eu sei que deveria enfrentar? Isso aqui eu vou fazer porque eu estou confortável, mas quando toca naquele assunto, não, isso aqui eu vou passar para o lado. Eu tenho evitado. Tenho me sentido ansioso e preocupado. E deixa eu te abrir um parênteses aqui. Não é que a gente não pode se sentir assim, tá? A gente vai se sentir assim. Estou fazendo você pensar em quem você é, lembre disso. Qual que é a resposta do Evangelho? Preciso encarar as minhas dificuldades de maneira intencional, uma vez que Jesus, Ele mesmo enfrentou o mal, o pior por mim. Buscar forças em Deus para enfrentar as dificuldades, encarar pessoas, resolver problemas e conflitos do coração, da vida, uma vez que Jesus fez isso por mim. Mas eu preciso ser intencional.
querer fazer isso. Sobre a preocupação, eu preciso encontrar deleite ao saber que Deus cuida de mim. Como eu falei, não é que a gente não vai sentir isso. Muitas vezes eu estou preocupado, ansioso. E tem um texto, irmãos, que me ajuda muito nessas horas. Mateus 6. Quando Jesus começa a contar sobre as árvores, os pássaros. Imprime esse texto, lê, relê. Quem sou? Eu tenho falado ou pensado de forma grosseira acerca de alguém ou com alguém? É assim que eu ajo? Justifico-me, caracterando alguma pessoa em minha mente? Vou explicar, né? Primeiro, se trata de maneira grosseira as pessoas. Sabe aquela pessoa que é igual um porco-espinho? Você chegou perto, eita, já doeu a mão aqui, ela foi logo nos peitos. Calma, rapaz, ainda é de manhã. Será que é assim? Ou quando eu vou me justificar, eu olho, não, mas tem alguém que é pior que eu. Ou o outro está lá falando, mas você também. Você já olhou para... Será que é assim? Será que é assim? E qual é a resposta do Evangelho? Nenhuma frieza ou grosseria, enquanto penso no amor sacrificial de Cristo. Pense o que Cristo fez por você. Pense. Será que Ele quer que você trate os outros assim? Será que é esse o modelo, a maneira que Cristo fez? E aqui, não entra aquela famosa síndrome de Gabriela, já ouviu? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Podemos ter nascido assim, mas o Senhor tem nos moldado e nos transformado. Eu penso em sua paciência comigo e sou paciente com outros. Veja o quanto Deus é paciente com você. Sabe, uma certa vez eu ouvi um amigo meu dizendo, olha, eu vou orar, aconteceu uma situação que o deixou muito irritado, e eu vou orar para Deus exercer justiça. Deus tem que pesar a mão sobre aquela situação, sobre a vida de tal pessoa. Eu lembro que eu olhei para ele, faz isso, ora para que Deus pese a mão na vida sua e na dele, para que Deus faça justiça na sua vida e na dele também, a mesma proporção, a mesma medida. Ele, não, aí não, né? Para mim é misericórdia, rapaz, para o outro, pesa a mão, Senhor, mas a mim, Deus, olha com misericórdia, Senhor, meu pecado, Pai. Já parou para pensar o quanto Deus é paciente contigo? O quanto o Senhor é paciente? E aí surge a pergunta, quem sou eu? Estou olhando para mim, e às vezes enxergo essas mazelas, às vezes isso está dentro de mim, isso sou eu estou nesse ponto, naquilo. Como tudo isso pode mudar? Como que eu posso mudar? Como? O que é que você deve fazer para mudar? Agora, não se entrega, tá? Não diz assim, ó, eu sou assim, tal, mas o que é que você acha que tal pessoa, vamos pensar em um primo distante, que tem isso, porque a gente não tem, deveria fazer para mudar isso? O que é que vocês acham? Pensa, quais são as coisas práticas que alguém tem que fazer? Se arrepender. Pedir ajuda para Deus. Tem mais coisas aí que dá para fazer? Pessoal, só tem um caminho que podemos trilhar para resolver esse problema. Só um. É todos os dias irmos até a cruz. É todos os dias irmos até o Senhor. É todos os dias clamarmos para que o Senhor nos ajude a mudar. A mudar. Percebe que quando adoramos a Deus da maneira correta, tudo isso e muito mais ressalta.
Amém. Sim. Aham. Sim. Pessoal, nós não conseguimos mudar sozinhos. Isso parece que é um clichê, mas nós precisamos da ajuda de Deus. Porque quando alguém peca e você diz assim, para de pecar, está certo. Mas o problema é mais embaixo. O problema é no coração. É algo interno. Seria mais ou menos a ideia, imagina, de alguém que antes de ser crente vivia uma vida como um ladrão, roubando. E ele vai para a prisão, volta e ele diz, agora eu não vou roubar porque eu tenho medo de ser preso. E ele mudou sua atitude. Mas a mesma situação de alguém que foi preso e ao se converter ele vai dizer, eu não vou roubar, não é com medo de ser preso, é porque agora eu temo ao Senhor e eu sei que é errado. Então quando a gente fala em mudança, geralmente a gente pensa logo nos comportamentos, práticas, coisas, rituais. Isso é um problema do coração, por isso que é para dentro. Isso é um problema interno. Lembra quando eu perguntei, como é que se quebra um ídolo dentro do coração? A única resposta é o que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, com a tua mente, com todo o teu esforço. Só assim se quebra, quando reconhecemos quem Deus é, quando amamos o Senhor com tudo isso. Aí nos enxergamos e sabemos que esse mesmo Deus é aquele Deus que o salmista falou, disposto a nos perdoar. Por isso que esse caminho de ir até a cruz precisa ser todos os dias. Clamar ao Senhor em oração, Deus, me muda, me muda, me muda, me muda. Talvez você, como eu falei, identificou alguns pontos que está na sua vida e você não precisa externar, mas você sabe quem você é. Você sabe onde o calo aperta. Você sabe, eu sei onde os meus aperta. Eu sei. E montando essa aula de eita, está apertando um pouquinho aqui. Que cada um sabe. Mas temos que ter esse pensamento de que eu quero adorar a Deus, para que quando eu olhar para mim, eu tenha a compreensão correta. E sabendo quem Deus é, eu saiba que Ele possa mudar o meu coração. Que Ele possa moldar e me transformar também. Por isso, é como Danny Ortland fala, não há pessoas boas e más, só aquelas que já sabem que são mais, e aquelas que ainda não sabem. E é diante disso que agora eu quero encerrar orando. Orando. E que você possa ter esse momento de falar com Deus, mas com sinceridade, dizendo, Senhor, eu sou assim, eu tenho isso aqui me afeta. Às vezes ninguém sabe, mas isso me afeta. Sim. Sim. Uhum. Isso nos coloca em uma situação de humildade, exatamente. Então feche seus olhos e tente se concentrar em Deus e saber que agora não há nada escondido, que o Senhor sabe de tudo. E peça ajuda dEle para mudar o seu coração. Primeiro para reordenar, que você o adore, e depois que você consiga ter esse autoexame, a ponto de clamar por uma mudança.